Trabalhei como ascensorista no elevador do Empire Hotel, aquele edifício enorme com fileiras de tijolos vermelhos e brancos, com imensas fatias de bacon, localizado na esquina da Bath Street. Tinha servido no exército e sido dispensado como decorações por boa conduta, o que me ajudou a conseguir um emprego. O hotel pertencia a uma grande empresa com um comitê gestor composto por oficiais aposentados, cavalheiros que tinham investido no negócio e não tinham mais nada a fazer a não ser se inquietar com suas finanças. Meu antigo coronel era um deles, exceto quando contrariado, era um sujeito boa praça e quando lhe pediu um emprego, ele disse: "Você é o camarada perfeito para operar o elevador do nosso hotel. Soldados são educados e eficientes, e depois os marinheiros são os favoritos do público. Tivemos que mandar nosso funcionário embora e você pode entrar no lugar dele." Eu gostava do meu trabalho e do salário. Fiquei lá por um ano e estaria até hoje não fosse por uma circunstância. Vou relatá-la em breve. Nosso elevador era hidráulico, não era uma daquelas coisas instáveis que se sacudiam como gaiolas de papagaio numa escadaria de poço, as quais jamais confiaria minha segurança. Deslizava como se untado em óleo, até uma criança poderia operá-lo, e era tão seguro quanto estar com os pés firmes no chão. Em vez de ser coberto por anúncios como ônibus, era revestido com espelhos e as senhoras podiam se olhar, ajeitar os cabelos e retocar o batom quando eu as transportava para o térreo, arrumadas para sair à noite. Era como uma pequenina sala de estar com almofadas de veludo vermelho e tudo o que você precisava fazer era entrar e deixá-lo flutuar para cima e para baixo, leve como um pássaro. Todos os hóspedes usavam o elevador em algum momento, fosse subindo ou descendo. Alguns eram franceses e o chamavam de ascensor, ou que sem dúvida era o modo correto de chamá-lo em sua língua, mas nunca entendi porque os americanos, que podem falar inglês quando querem e estão sempre descobrindo modos de fazer de forma mais prática que os outros, gastavam tempo e saliva chamando o elevador de ascensor. Eu operava o elevador do meio-dia à meia-noite, até o horário final do funcionamento. As pessoas que tinham ido ao teatro ou saído para jantar já haviam chegado. Os que voltavam mais tarde subiam de escada, pois meu turno de trabalho já estava encerrado. Um dos carregadores operava o elevador até minha chegada pela manhã. Antes do meio-dia, não tinha muita coisa acontecendo e o movimento só aumentava depois das 2 horas. Desse horário em diante, era um trabalho mais exaustivo, com os hóspedes subindo e descendo o tempo todo e a campainha elétrica tocando de um andar para o outro, como um constante alarme de incêndio. A coisa sossegava durante o jantar e eu podia ficar aboletado no conforto do elevador, lendo meu jornal. Só não podia fumar. Mas para isso ninguém tinha permissão, e eu vivia tendo que pedir aos senhores estrangeiros para não fumarem, pois era proibido. Raramente precisava de vestir os cavaleiros ingleses. Eles não são como os estrangeiros que parecem viver com seus charutos grudados nos lábios. Sempre reparavam nos rostos das pessoas quando entravam no elevador, pois tenho uma boa visão e boa memória. Nenhum dos hóspedes precisava me dizer 2 vezes onde levá-los. Eu os conhecia e sabia quais eram seus andares tão bem quanto eles mesmos. O coronel Saxby chegou ao Empire Hotel em novembro. Atraiu um interesse particular da minha parte, pois o identifiquei de imediato como militar. Era um homem alto e magro, na casa dos 50 anos, com nariz aquilino, olhos bem acesos e bigode grisalho, que mancava por causa de um ferimento de uma bala no joelho. O que mais me chamou a atenção, porém, foi uma cicatriz de corte de sabre no lado direito do seu rosto. Quando entrou no elevador para subir ao seu aposento no 4º andar, ponderei sobre a diferença entre os oficiais. O coronel Saxby parecia um poste telegráfico, em virtude de sua altura e magreza, enquanto meu velho coronel era como um barril de uniforme, ainda que intrépido soldado e um verdadeiro cavalheiro. O quarto do coronel Saxby era o 210, bem em frente à porta de vidro que conduzia ao elevador, e toda vez que eu parava no 4º andar, a primeira coisa que eu via eram os seus aposentos.
O coronel costumava subir todos os dias de elevador, mas nunca tinha descido até bem. Já vou chegar a esse ponto. Às vezes, quando estávamos sozinhos no elevador, ele conversava comigo. Perguntou em qual regimento eu havia servido e disse que conhecia alguns de seus oficiais. Não posso dizer, contudo, que gostasse de uma boa conversa. Não era um homem reservado como sempre e parecia, não só era um homem reservado como sempre parecia absorto em seus pensamentos, jamais se sentava, estivesse o elevador vazio ou cheio. Ele permanecia sempre de pé, sobre a lâmpada, onde a claridade impunha seu rosto lívido e sua face lacerada. Um dia, em fevereiro, não transportei o coronel no elevador e, como ele era metódico como um relógio, estranhei seu sumiço. Supondo que tivesse se ausentado por uns dias, não tornei a pensar no assunto. Sempre que eu parava no quarto andar, reparava que a porta do quarto 210 estava fechada e, como ele costumava deixá-la aberta, confirmava que ainda não havia regressado ao hotel. Ao fim de uma semana, ouvi uma camareira comentar que o coronel Saxby estava doente e imaginei que fosse esse o motivo pelo qual andava sumido. Foi numa noite de terça-feira, em que me encontrava excepcionalmente atarefado. O movimento era interessante para cima e para baixo e continuou assim a noite inteira. Quando meu turno chegou ao fim e eu estava prestes a desligar a luz do elevador, trancar a porta e deixar a chave no escritório para o sujeito que assumiu o trabalho pela manhã, a campainha elétrica soou. Olhei o painel e vi que o chamado vinha do quarto andar. O relógio bateu meia-noite quando entrei no elevador. Enquanto passava pelo segundo andar e o terceiro, especulei quem teria chamado tão tarde, imaginando que devia ser um hóspede novo, que não conhecia as regras do hotel. Porém, quando parei no quarto andar e abri a porta do elevador, deparei com o coronel Saxby, envolto em sua capa militar. A porta do seu quarto estava fechada, pois pude ler o número. Pensei que estivesse acamado. De fato, sua aparência não era das melhores, mas ele usava um chapéu. Por um homem que esteve doente na cama por 10 dias, estava pronto para sair à meia-noite em pleno inverno. Não creio que tenha me visto, mas quando pus o elevador em movimento, examinei-o de pé sob a lâmpada. A sombra do chapéu ocultava seus olhos, mas a luz iluminava em cheio a parte inferior do rosto, que ostentava uma palidez mortal, tornando ainda mais descorada a cicatriz em sua face. Feliz em vê-lo melhor, senhor, disse eu, mas ele não respondeu nada, então evitei olhá-lo novamente. Ele permanecia parado como uma estátua, embrulhado em sua capa, e confesso que fiquei aliviado quando abri a porta para que saísse. Eu cumprimentei e ele passou por mim, avançando em direção à porta. O coronel quer sair, avisei ao porteiro que o fitava. Ele abriu a porta, o coronel Saxby saiu para a noite coberta de neve. Que saída mais estranha, comentou o porteiro. Pois é, concordei. Não gostei nada da aparência do coronel. Está muito abatido. Nesse estado devia estar na cama. Mas lá vai ele, saindo em uma noite como essa. Pelo menos tem uma capa, e tanto para mantê-lo aquecido, tem uma capa e tanto para mantê-lo aquecido. Vai ver, está indo a um baile e colocou a capa para esconder sua fantasia, disse o porteiro, rindo de nervoso. Captamos uma estranheza no ar, mas não tivemos coragem de admitir em voz alta. Enquanto conversávamos, a campainha da porta soou estridente. Chega de passageiros para mim, falei, e estava de fato apagando a luz daquela vez, quando Joe abriu a porta para 2 cavalheiros, que logo identifiquei como médico. Um era alto e o outro era baixo e corpulento, e ambos se aproximaram do elevador. Desculpe, senhores, mas o regulamento não permite subir com o elevador depois da meia-noite. Bobagem, exclamou o cavalheiro robusto. Deu meia-noite agora e trata-se de uma questão de vida ou morte. Leve-nos depressa ao quarto andar, ordenou ele, enquanto entravam no elevador às pressas. Quando abri a porta, correram direto para o quarto 210. Uma enfermeira veio ter com eles e o médico robusto disse: espero que não tenha piorado. Ouvi a resposta da moça: o paciente faleceu há 5 minutos, senhor. Embora não fosse da minha conta, não pude me controlar. Segui os médicos até a porta e disse: deve haver algum engano aqui, senhores.
O coronel desceu comigo quando o relógio bateu meia-noite e saiu logo em seguida. O médico mais robusto sentenciou: um caso de identidade equivocada, você o confundiu com outra pessoa. Desculpem-me, senhores, mas era o coronel, sim. O porteiro noturno que abriu a porta para ele o conhece tão bem quanto eu. Usava trajes condizentes com uma noite como a de hoje e estava envolto em uma capa militar. Entre e veja por si mesmo, disse a enfermeira. Segui os médicos, quarto adentro, e encontrei o coronel Saxby exatamente como eu o vira havia poucos minutos. Lá estava ele, morto, como seus antepassados, com sua imponente capa estendida sobre a cama para manter aquecido, alguém que não mais poderia sentir frio ou calor. Não preguei os olhos naquela noite. Fiquei acordado como Joe, esperando a qualquer minuto o coronel tocar a campainha de entrada. No dia seguinte, toda vez que a campainha do elevador soava, estridente e repentina, eu começava a transpirar e tremer. Sentia-me tão mal como na primeira vez em que estive em combate. Joe e eu relatamos o acontecido ao gerente, mas ele achou que tudo não passara de um sonho e advertiu: nem pense em comentar isso com alguém, o hotel ficará vazio em uma semana. O caixão do coronel foi trazido na noite seguinte. Eu, o gerente e os agentes funerários o colocamos no elevador, encaixando-o em toda a sua extensão, sem 1 centímetro de sobra. Eles o levaram para o quarto 210 e a porta se abriu sem ruído. 6 homens transportaram o comprido caixão pelo corredor, apoiando-se no chão com os pés em direção à porta do elevador. O gerente olhou ao seu redor, me procurando. Não consigo fazer isso, senhor, admiti. Não posso transportar o coronel novamente. Eu levei à meia-noite de ontem e isso já foi demais para mim. Empurrem-no, ordenou o gerente com a voz baixa e cortante, e eles deslizaram o caixão para dentro do elevador sem fazer barulho. O gerente entrou por último e, antes de fechar a porta, disse: ao que parece, esta foi sua última vez operando o elevador. Era verdade, pois não conseguiria continuar no Empire Hotel depois do que acontecera, nem que tivesse dobrado meu salário. O porteiro da noite também pediu demissão.